Nós estamos aqui hoje em mais um Papo Fácil, bastante especial. Estamos em Anaheim, na Next Conference da Nutanix. Nada mais, nada menos que o Leonel Oliveira. Já conversamos antes, Countryman que está no Nutanix do Brasil. Que bacana poder estar aqui, quanta novidade, né? E é um prazer, na verdade, conseguir compartilhar isso tudo com o pessoal que veio de lá do Brasil para cá, porque é um evento mundial onde traz uma série de novidades, uma série de elementos de informação importante, transformacional da nossa, vamos dizer assim, da área de tecnologia, que não é voltado só para tecnologia, né? É voltado para a questão de business efetivamente, Isso. fazendo com que a coisa aconteça de uma maneira muito simples e de uma maneira simplificada. Agora, Leonel, me dá uma ajuda. Muito resumidamente, comenta os principais anúncios, que depois eu tenho algumas declarações minhas a fazer sobre isso. Tá, por perfeito. favor. Bom, a gente na verdade trouxe aqui no Next alguns pontos bem interessantes, que é basicamente trabalhar com questões de frame, ou seja, o Desktop as a Service, dentro de uma filosofia de nuvem e dentro de casa. Isso é um clamor do mercado para fazer o quê? Uma integração mais simplificada, a parte de integração com nuvem, a própria Xylib, fazendo com que a coisa tenha uma situação um pouco mais simplificada para o usuário, quebrando aquele paradigma todo de dificuldade que existe para a adoção de elementos on-premises ou na nuvem, e essa integração. Todas as questões de simplificação, de fato, com blueprints mais simplificados, desenvolvimentos, como no caso o próprio Era, ou outras funcionalidades. A partir de banco de dados, né? O Era, Exato, eu fui numa breakout session do Era, eu fiquei impressionado. Não, Depois falaram no Keynote também, né? Espetacular. E toda aquela questão de integração de pontos que hoje, vamos dizer assim, são tratados muito de uma maneira periférica, que é a parte de IoT, ou seja, a internet das coisas, com os IoT. Falaram hoje, isso foi para derrubar a gente, né? Não, isso aí foi algo que, assim, extraordinário. O público, vamos dizer assim, o mercado clama por isso, né? O quão é interessante e o quão integracional vamos dizer assim, você colocar esse tipo de informação de fora, dentro de casa, para você poder o quê? Extrair informação importante, de inteligência, para você conseguir fazer com que o seu negócio, vamos dizer assim, efetivamente, né, você consiga dar um outro tom para o negócio. Né? Agora, o que eu queria te dizer é o seguinte, eu conversei com o Andres há umas 2-3 semanas, gravei um vídeo com ele também, com ele e com a pessoa da Stephanie, não sei se você chegou a ver o Rogério. O Rogério, isso. Então, e eu tive a oportunidade de conversar um pouco mais com o Andres, e de repente eu percebi, Leonel, que dei uma cochilada em relação à Nutanix, porque eu me lembro da Nutanix há muito tempo, a pioneira na hiperconvergência, com os appliances e tal, mas de repente a empresa fez assim, abriu completamente a parte de software sofisticado, mas por usuário facilita. Incrível como a empresa se transformou. A gente quis efetivamente trazer o quê? Trazer um elemento, uma jornada para o usuário, que a gente conseguisse dar uma visão de integração. Essa visão de integração da tecnologia como um todo, ela mudou a característica do quê? De solução, fazendo com que a gente tenha o quê? Uma comunidade muito grande com liberdade de escolha. Com esse tipo de posicionamento no mercado, a gente passou a ter o quê? Inúmeras parcerias interessantes, tecnológicas, parcerias que são muito bem percebidas e muito bem-vindas, né? São muito bem recebidas no mercado, e mostra, por exemplo, o usuário entendendo claramente que o melhor do mundo, o melhor dos mundos acaba acontecendo o quê? Numa proposição clara da Nutanix, com a sua tecnologia, com a integração com o quê? Colaboração, fazendo essa coisa diferente. Eu vou ilustrar essa tua fala. Você sabe, eu acabei de conversar com o Rodrigo, né, da Lenovo, o Country Manager na área de Data Center, né? Exato. E ele estava comentando comigo que a parceria com a Nutanix tem sido tão profícua que eles têm crescido assim, em números escandalosos, quase que vergonhosamente altos, porque eles estão percebendo que as pessoas estão enxergando o valor da adoção dessa tecnologia. É a lata deles, a lata falando, né, de uma maneira, mas é mais do que uma lata, mas
mas enfim, e adoçada com o software de vocês, puxa vida, dá um jogo bonito, né? É, porque é justamente isso que a gente acaba se preocupando, é fazendo com que o usuário ele tenha claramente o quê? O melhor dos dois mundos. Então ele vai ter o quê? Ele vai ter o melhor daquela tecnologia de hardware, o melhor da tecnologia de software e a segurança que ele vai ser muito bem suportado, fazendo parte de vamos falar de uma tríade importante, que é basicamente o usuário, o fornecedor e aquela integração das duas partes também, né? Não, com certeza. Terceiro elemento. Não, e você veja, o mundo passou num primeiro momento, quando começou a se falar em nuvem pública, vamos todo mundo para a nuvem pública. Isso não ia acontecer, e não aconteceu. Não. Né? Mas o mote é interessante, porque o que acontece? A nuvem pública, eu brinco muitas vezes dizendo o seguinte, a nuvem, por causa da simplicidade dela, ela é sexy. Ela tem apelo. Tem apelo. Ela tem muito apelo. Só que muitas vezes ela tem o quê? Ela tem vários desafios. Conseguir, na verdade, trabalhar em cima desses desafios é o mote fundamental para você ter sucesso. Né? Não, e aí o que eu acho muito interessante é que vocês começaram trabalhando no ambiente de virtualização, criaram o hypervisor de vocês, que é o Acrópolis, evoluiu, trabalhou com nuvem privada que integra na nuvem pública, ou seja, foi num crescendo tijolo por tijolo. Exato. E aonde vamos chegar? Bom, o céu é o limite, né? Ou melhor, o universo é o limite, né? O universo é o limite. Não tem limite. A tecnologia, ela rompe barreiras, ela nos surpreende, porque tendência é uma coisa que a gente acaba ditando, a gente coloca isso claramente em termos de inovação, isso a gente faz de uma maneira com muita gabardia, eu digo isso porque é fato, e quanto mais você arrisca, quanto mais você rompe algumas barreiras, novos horizontes surgem, e isso muda a perspectiva de qualquer coisa. A inovação, ela tem que fazer parte da vida das empresas com adaptação. Senão, perece. Vai perecer. Na verdade, ela vai ficar parada, estacionada num único lugar e vai ser percebida, na verdade, como um fracasso e não como uma vitória, né? Bom, eu queria te dizer, para a gente encerrar, que, bom, o evento ainda não acabou, ainda temos algumas atividades hoje à tarde, mas eu aprendi muito aqui, abriu muito a minha cabeça. Primeiro eu levei tive aquela aula com o Andrés, quando ele me posicionou um pouco melhor, e aqui realmente eu pude consolidar tudo isso, a conversa com você. Puxa, vamos continuar conversando, seja aqui, seja lá em São Paulo, vamos apresentar para as pessoas mais as soluções da companhia, que são muito boas. Exato, vai ser um prazer danado, porque assim, o mercado... A gente está trabalhando de uma maneira muito colaborativa, como eu comentei, e a gente quer de fato passar essa mensagem de uma maneira muito transparente, né? Ou seja, transformar de fato aquela dificuldade das nuvens numa coisa de fato invisível. Perfeito. Okay? Daniel, muito obrigado. Muito obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil aqui na Next Conference, na Nutanix, com Leonel Oliveira, Country Manager do Brasil. Um prazer estar aqui e até a próxima. Muito obrigado. Até mais. Até mais.